Gente, já tem uma galera. Uau. Meu Deus, vai ser só fofoca hoje. Só bafão. Sem filtro. Eu não coloquei nem filtro aqui em mim, ó. Tô sem filtro. Só no melasma. Só na mancha. Vai ser conversa sem filtro. Cara sem filtro. Gente, bafão. Boa noite, boa noite. Olha que linda, linda, enrugada. Gente, uma galera me chama no direct e fala assim: Adriana, vai fazer um botox nessa testa. Adriana, precisa fazer um preenchimento nesse bigode chinês. Adriana, faz... O que tem de gente mandando eu fazer botox na testa? Calma, gente, eu vou fazer um botox na testa. Mas é o seguinte... Eu não tô conseguindo organizar minha vida ainda pra poder parar, ir numa clínica. Eu tenho algumas clínicas que já me ofereceram parceria, mas pra ir na clínica, fazer todo o rolê, eu preciso de uma tarde inteira. Eu não tô conseguindo. Hoje que a minha funcionária voltou de férias, tá bom? Pra vocês. E aí, a minha vida vai começar a andar, a minha vida pessoal, amanhã. Porque até hoje, eu estava vivendo em função de uma casa muito grande para ser organizada. Menina, escola, judô, futebol, inglês, academia. Mulher, eu não consegui trabalhar até agora. Eu tô sem atender meus clientes, vocês não estão entendendo. E aí, por isso que eu tô aqui de boa, fazendo conteúdo para vocês o dia inteiro, falando potoca, né? Porque conteúdo mesmo tem nada. Só falando potoca. Porque eu tô sem tempo, porque a hora que eu começo a trabalhar... Nossa senhora, quero ver. Vocês vão falar, tá sumida, tá sumida. Olha, você vai ficar mais linda. Vou ficar mais linda. Reais campeões. Gente, olha, vocês param com isso. Senão o povo de lá vai falar assim, não sei da onde que eles são reais campeões. O resultado tá lá. Vocês não viram, não. Beijo, Gisele. Diva BH, né? Seus seguidores não deveriam assistir a Fazenda. Ó, não vamos falar mal da Record. Por favor, não me obriguem, porque, querendo ou não, o reality show, a gente pensa num trem bacana, é aquela mansão, vocês não estão entendendo, não. Nós fomos tratados pela produção, que a produção não é da Record, a produção é terceirizada, tá? É uma empresa que chama Teleimage. Então, todos os funcionários da Teleimage, até a gente chegar lá, nós fomos recebidos e nossa comunicação foi toda feita com os produtores da Record, né? Francisco e Léo, principalmente, que são uns amores. Beijo, Francisco e Léo, que são os diretores de casting, né? Eles que nos convidam, eles que nos acompanham na parte burocrática, jurídica, assinar tudo, até chegar lá. Depois que você entra na mansão, aí você já começa a tratar com a produção da Teleimage. Eu amo essa pessoa, humilde é tudo. Ela respondeu a mim no Instagram. Olha, eu tento responder todo mundo, viu? Mas tá difícil. E eu tô adorando esse tanto de mensagem. Então, até a gente chegar lá, é Record. Depois que você chega lá, é Teleimage. Toda a produção da Teleimage foi maravilhosa com a gente. Começando pelo Luiz, que foi o produtor que cuidou, né, do casal. Nós éramos o casal 01, né? Não é à toa que nós éramos o casal 01. Casal campeão. Brincadeira. E a Mari, todo mundo de lá, assim, foi... Nossa Senhora. Gente, a Fabi foi maravilhosa, todo mundo, assim, não teve uma pessoa, as meninas que trocavam nosso microfone, que trocavam nossa pilha, a produção que recebia a gente nas provas, os câmeras que passavam pela casa, que trocavam turno. Boa noite, Torcidri, você iria pra Fazenda se fosse convidada? Sim, eu iria pra Fazenda ano que vem. Né? Você é a razão e o domínio, emoção sem freio. Tem hora que eu acho que eu sou a emoção, tem hora que eu acho que ele é a razão, e tem hora que eu acho que a gente troca. A gente é uma bagunça. Eu penso o seguinte: a mulher, ela edifica o lar, certo? Então ela tem que ser sábia para ela edificar o lar. Ela pode tanto edificar o lar quanto ela pode destruir o lar, se ela quiser. Gente, chegou. Chegou. Ai, olha, você tá sem camisa aqui, por favor. Tampa essa coisa. Eu tô no meu quarto. Dri, você é melhor. Quando voltaram a rir pra eu lhe servir,
Uma esfirra na praia. Uai, a gente vai voltar mês que vem, né? Você falou. Não vai cumprir, não? A palavra? Você vai começar a brigar aqui na frente das pessoas? Dri, você deu uma mordida na bochecha do Domini? Ai, Elaine, esqueci. Não, mas eu já dei várias. Nas costas, na barriga, nos braços. Cadê o Domini? Onde ele tá? Vocês são um casal normal. Oi, nosso rei chegou. Meu campeão chegou. Chegou o campeão. Ai, tinha vontade de bater, gente, lá, viu? Vocês sabem o que é. Ai. Mordi. Olha ele aí, ama esse casal. Elaine, mordi. Você mais o Dom formam um casal maravilhoso. Fala pra ele que eu torci demais por ele no Big Brother. Oi, boa noite, Adriana. Torci por vocês. E cantar uns modão. Olha, ele canta modão. Vocês viram, né? Eu filmei hoje ele cantando os modão. Casal maravilhoso, abençoado. Deixa ele. Daí agora ele volta, porque ele vai levar o Vitor ali no judô. Você já tá aí? Ele vai levar o Vitor no judô. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Nossa, judô não, pelo amor de Deus, socorro. Deus me livre, guarde, Santo Jesus tem poder, misericórdia, Deus, eu errei, obrigada. Corrigiu. Brincadeira, gente. O judô é uma luta incrível. Então, voltemos. Alguém falou assim, Dri, você é a razão, o domínio e a emoção. Eu acho assim, que para um casal dar certo, é mais parte da mulher do que do homem. Essa é a minha opinião. Isso não quer dizer que seja uma verdade, tá bom? A minha verdade pode ser diferente da sua verdade, que pode ser diferente da verdade universal. Existe uma verdade universal? Não sei. Mas cada um vive da forma que quer. E pra mim, deu certo. Pra mim funciona. Dri, fala que seu colar, acabei não vendo onde você ganhou. Eu ganhei esse colar na inauguração da loja da Bispa Virgínia Arruda. E ela tem uma loja de semijoias online. Se você digitar lá no Google, Virgínia Arruda, joias, sei lá, alguma coisa assim, você vai achar. Eu acho que tem ele lá ainda. Gente, não aguento sem falar mal da Record. Não pode falar mal. A Record foi uma mãe. Assim, foi uma mãe. Olha, de verdade, gente, a gente não trabalhava lá dentro. A gente tinha uma piscina quentaça por nossa conta. A gente não precisava limpar a piscina, a gente não... Só limpar o chão, né? Óbvio, que a gente tava ali. Mas a gente tinha cama confortável, roupa de cama deliciosa, toalha limpa, roupa limpa, academia zero da Kikos. Pensa nos aparelhos top. A gente tinha uma cozinha e uma sala maravilhosa. Assim, tudo era aconchegante na casa, tudo. E a gente só comia picanha e filé. Só faltou uma cerveja todo dia, né? Que eu acho que isso aí eles pecaram. Inclusive, eu vou dar uma dica já pra Teleimage. Precisava servir uma cerveja quando a gente estivesse tomando sol na piscina. Assim, acho que era o mínimo que a gente tinha que receber ali naquela piscina. Mas o nosso tratamento foi VIP. Foi VIP extremo. Não posso falar nada mal. Nada. A casa do Power Couple é a mesma da casa da fazenda, viu, gente? Lá é uma fazenda. Então, o que eles fazem pra mudar? Você vê que lá dentro, a cozinha e a mesa que a gente jantava e a sala, eles vão modificar a decoração só. Então, a bancada eu acho que permanece a mesma. Eles mudam a decoração do sofá, a posição dele às vezes, as camas ali. Sim, sou amiga da Emily. Adriana, você é linda, um corpinho de dar inveja em muitas menininhas novinhas por aí. Pensei que vocês iriam ganhar um reality, mas infelizmente ganha quem não merece. Então, né? Foi marmelado o resultado. Não sabemos. A gente não pode afirmar uma coisa que a gente não sabe, né? Mas Deus tá aí, né? A mão de Deus, ela pesa. Eu sempre acredito nas justiças de Deus. E uma hora a conta vem, né? Se aconteceu alguma coisa, se alguém fez alguma coisa errada, que não fui eu e nem o Domini, para esse resultado, a conta vai chegar, né? Então, é assim. Você é tão simples que participa até do nosso grupo do WhatsApp, Fênix. Deus abençoe. Mulher maravilhosa, tão incrível. Você só aparecia muito vocês. Então, eu queria falar sobre isso. Não aparecia gente muito, porque a edição quem manda eu acho que quem manda é a Record. Sei lá se quem editava era a Teleimage ou era a Record. Enfim. A gente sabe que a edição, ela sempre favorece uma pessoa ou um casal no Power Couple, ou na Fazenda, ou no Big Brother, ou em qualquer outro reality show. E depois que a gente saiu, a gente percebeu, né, diante de todo mundo que assistiu,
que a edição favorecia eles do começo ao fim. Talvez, né, a direção do programa falou, olha, que casal maravilhoso, né? Esse merece ganhar, porque eles estão sendo, vamos favorecer eles do começo ao fim. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que quem não tinha o Play Plus não teve a oportunidade de conhecer a gente de verdade. De ouvir todas as piadas que o Domini contou, todas as histórias e conhecimentos que ele passou para as pessoas lá dentro, todas as reuniões que a gente fazia na piscina e que ele passava o que ele sabia, porque, gente, o meu marido é assim, não é por nada não. Mas ele repetiu a 8ª série umas 6 vezes. Ele vai me matar quando ele souber que eu falei isso. Mas ele já leu mais de 500 livros. Você sabe o que é isso? Ele já leu mais de 500 livros. Qual pessoa que você conhece, assim, do seu círculo de amizade, que já leu mais de 10? Só mais de 10. O Domini já leu mais de 500 livros. Então, a cultura dele é impressionante. Então, além dele ter lido mais de 500 livros, ele tem um HD que ele acessa a qualquer momento que ele quiser. O meu HD eu não consigo acessar a qualquer momento que quiser. Por exemplo, eu estou assistindo uma série e eu não consigo lembrar o nome dela, pra vocês terem uma noção. E eu assisti um episódio ontem. Não lembro o nome da série. O Domini lembra o conteúdo dos livros que ele leu há 10, 15 anos atrás, há 5 anos atrás, há 1 mês atrás. E ele sabe te falar o que tá escrito na página tal, pra você ter uma noção. Então, ele fazia reuniões na piscina, aí começava um assunto ali aleatório e ele conseguia se aprofundar naquele assunto de tal maneira que todo mundo parava para ouvir. E eram assim 5, 6, 7, 8 pessoas no início ali que paravam dentro da piscina. E eram coisas interessantes para vocês assistir, que iam prender o público. E a edição do programa não passou. Não passou as nossas brincadeiras, não passou as coisas boas que a gente falava das pessoas, as coisas boas que a gente fazia para as pessoas, não passou. Não passou o Domini, por exemplo, ele ficou com dó do Radamés porque tava tossindo já há 30 dias. E a gente super comentava nós dois. Eu falava, dentro do quarto, eu falava, amor, Radamés tá tossindo demais, tô preocupada. Eu preocupo mesmo, é um ser humano ali, entendeu? É uma pessoa que merece atenção, merece carinho, merece cuidado. A gente tá falando de saúde, né? Então eu falava, gente, eu vou ajudar, eu vou fazer um chá. Sei lá, a gente ficava assim super preocupada. A Carol começou a sentir dor no estômago por causa da ansiedade ali, né, nos dias finais. O Domini ainda chamou ela um dia na cozinha e falou, deixa eu escrever se eu tivesse uma caneta eu escrever um cosmorritmo na sua barriga pra dor de estômago, mas eu não tenho, mas se você quiser repetir ele, o número é tal, tal, tal. Aí ela ainda foi aberta. Ela falou, eu vou repetir e tal, mas eu acho que ela nem repetiu. Então a gente tinha... O Chico Barney não erra. Até ele disse, uns 10 dias antes, vocês iriam ganhar. E até meio-dia vocês eram os campeões. Éramos mesmo. Boa noite, Dri. Amava você. Já conhecia do BBB. Agora conheci você no reality. Você é um amor de pessoa. Com muita pena de vocês dormirem na casa da árvore. Gente, a casa da árvore. Vou contar pra vocês. A casa da árvore. Lá na fazenda é a casa da árvore. Lá no Power Couple era o nosso perrengue, né? Ali a gente entre nós chamávamos de perrengue. É uma cabana de madeira, as 4 paredes são de madeira, o chão é de madeira e ele é suspenso no meio da mata ali. Então a parede está aqui de madeira, o telhado também era de madeira e ele fazia assim. Então ele não encostava na parede, o telhado, ele fazia assim na parede. Então esse vão que ficava aqui, entrava um vento do peru. E tinha noite lá que fazia 3, 4 graus naqueles últimos dias, quando ele... Ai, Maria Batista, obrigada, minha flor, pelo carinho. Então, naquela semana que eles falaram que a gente podia dormir na sala, a gente passou muito frio. Então, o que a gente fazia? Eu pegava as toalhas de piscina, enrolava as nossas roupas de frio e enfiava nos buracos, assim, ó, desses vãos, pra poder entrar menos vento, pra gente conseguir dormir. O Domini amava ficar ali, porque ele é super natureza, né? Então ele estava conectado à natureza ali, ele recarregava as energias, ele conseguia se restabelecer espiritualmente, ele conseguia se acalmar. Tanto é que as 3 semanas que nós ficamos lá, foi assim, talvez essencial mesmo. Acho que foi providência divina que eles colocaram a gente lá. Eu dormi muito mal, porque o colchão é dessa finurinha e é bem pequeno para nós dois. Então, eu tenho um problema no ombro e, enfim, não dormia bem. Mas pro Domini foi muito bom. Então, a minha preocupação era ele se restabelecer, né? Porque eu tinha controle emocional, eu tenho controle emocional e ele não tem. Ele é totalmente intolerante a
a mimimi, a burrice das pessoas, sabe? Ele é intolerante a um tanto de coisa. E ele é assim desde que eu conheci ele. E pra mim eu pensava, eu vou dormir aqui de mau jeito, mas se pra ele tá fazendo bem, tá tudo bem. Por quê? Porque eu tinha controle do que eu tava fazendo, ele não. E ele tava fazendo bem pra ele. Então, esqueci o nome deles, saíram antes da final. Eu sigo eles, mas esqueci agora. Qual casal saiu antes da final? O Eike e a Nath? Foi, né? Aí, o Eike e a Nath. Eike e Nath, vocês vão encontrar. A gente encontrou eles no mês passado lá no Rio. O primo da Coral é apresentador da Record. Da onde ele é apresentador? Escreve aí. Eu assistia no Play Plus, tinha 4 câmeras, ficava mudando pra ver vocês, mas as 4 não estavam vocês, estavam sempre no grupinho. Então, aí, quem assistia só Record, viu só eles. Porque a edição, quando mostrava a gente, não mostrava as coisas boas, né? Não mostrava. E quem tinha o Play Plus só tinha 4 câmeras. E eu fiquei sabendo quando eu saí que as 4 câmeras ficavam só neles. Às vezes mostrava a gente no quarto. Quando a gente começava a falar alguma coisa, a câmera saía. Porque sabia que a gente ia entregar alguma coisa boa. Então a câmera tirava. Então o diretor do Play Plus foi muito sacana. Muito, né? Assim, muito. Inclusive lá na final, no estúdio, depois que deu o resultado da final e tal, ele veio até nós, e eu não sabia de nada disso, tá? Que as câmeras não favoreciam eles. Veio até nós, agradeceu, porque a gente entregou muito, né? Que a gente fez bonito e tal. E eu sorri pra ele, abracei ele. Ele falou, sou o diretor do Play Plus. Eu falei, que legal. Eu fiquei sabendo, né? Tinha uma câmera no nosso quarto e tal, aparecia a gente. Ele falou, aparecia vocês. Inclusive, na hora que vocês se pegavam lá, que o negócio tava quente e tal, eu tinha que tirar a câmera, porque tinha criança assistindo e tal. Poxa, eu abracei o cara, fiquei super feliz, agradeci. Quando eu saio, todo mundo veio em mim e falou, Adriana, a câmera do Play Plus só mostrava o quarto dela. Só. A outra ficava na cozinha, ali na piscina. Então, vocês entregando conteúdo top lá dentro e às vezes a câmera mostrando a piscina sem ninguém, mostrando a academia sem ninguém. Mas não mostrava vocês. E eles tinham controle sobre isso. Eles podiam mostrar a câmera que eles quisessem ficar trocando a qualquer momento, mas eles não fizeram. Poxa, eu fiquei, assim, de verdade, eu fiquei muito triste. Você sabe por quê? Porque a gente foi pra entregar muito. Todas as vezes que o Andreoli e a Rafa Brites apareciam na TV, que são um casal amor, né? Assim, queria ser amiga deles de dentro da casa deles. São maravilhosos, inclusive arrebentaram na apresentação do programa. Oi, Dri, sou sua fã, você é incrível. Só pra te dizer, passei pra dizer que amo vocês, obrigada. Era sala, piscina e quarto deles e academia, tá vendo? Então, toda vez que eles apareciam no telão pra gente, eles pediam pra gente entregar, pra gente falar o que a gente precisasse falar, que a gente deveria falar. Então, a pressão psicológica ali é muito, né? Pra você falar o que você pensa o tempo inteiro e tal, né? Assim, pra causar, né? E pediam pra gente se entregar. No final, eles pediam pra gente se entregar mais, porque a gente tava no top do Twitter, né? O assunto mais comentado no Twitter, enfim. A gente dava o nosso melhor, a gente dava o nosso máximo ali. Pro cara não passar a câmera do nosso quarto no Play Plus. Poxa, você não sabe quanto conteúdo que a gente entregou naquele quarto. Eu não tô falando só de beijo e abraço, não. Esquece isso. Isso a gente fazia lá fora. E depois que a gente desligava as câmeras. Aí o pau quebrava. Mas eu tô falando de outras coisas que a gente conversava, de coisas boas, de risadas, de brincadeiras entre eu e Domini, sabe? Brincadeiras quando a gente tava com o Eike e a Nath dentro do quarto, quando a gente tava com a Ana Paula, quando a gente chegava das festas, meu Deus do céu, a gente entrava no quarto de alguém quando chegava na festa, tá entendendo? Todo mundo já tinha, mamado. Era muita coisa boa. Não entregaram, entendeu? É verdade, quando ficavam mostrando a piscina e a academia. Não, e pior que falaram que ficavam mostrando a piscina e a academia sem ninguém, tá bom? Sem ninguém, porque se pelo menos tivesse alguém ali conversando, sei lá, fofocando, né, alguma coisa assim. Mas não mostravam. Aí, chegando quase na final, ali na semifinal, o Eike e a Nath ainda estavam lá no programa, falaram que começou a aparecer mais o nosso quarto. Mas por quê? Por que aparecia mais no nosso quarto? Porque a gente ficava mais no quarto.
A gente tinha o Eike e a Nath ali como amigos, mas eles também estavam ali naquela ansiedade, naquela preocupação de DR, se sai, se não sai. Então eles ficavam muito, né, recolhidos no quarto deles, nós no nosso. Então começaram a passar nós no quarto, nosso quarto, porque senão não mostrava a gente. Porque a gente ficava 80% do tempo no quarto. Quando o Eike e a Nath saiu, aí que nós ficamos no quarto mesmo. O que eu ia fazer? Na varanda, ou na sala, ou na cozinha com quem a gente não tinha afinidade. A não ser o Vitor, né, no final, que veio, né, conversar com a gente. Achei bacana, tá? Achei bacana. Eu acho, assim, que a gente não deve guardar mágoa das pessoas. De verdade, eu não guardo mágoa de ninguém, nem dos campeões. Não quer dizer que, assim, que a gente vai ser amigo, que a gente vai, né, se cumprimentar, que a gente vai... Mas educação, eu acho que cabe em qualquer lugar. A gente não deve guardar mágoa de ninguém. Quem sou eu, né, pra poder não perdoar? Eu sou uma pecadora, assim como todo mundo, né? A gente peca, a gente erra. Aqui é o Pedro, fui administrador de vocês no Park Campo, saudades. Oi, Pedro, obrigada! Obrigada pela entrega, obrigada pelo carinho. Oi, Dri, tudo bem? Nossa, gente, quanto carinho de vocês, meu Deus. Então eu acho que a gente deve perdoar. Então não guardo mágoa, não. O Vitor foi lá no final, acho que ele se arrependeu, né? Não tô dizendo que ele se arrependeu do lado que ele ficou, né? Porque a Rayane não se arrependeu hora nenhuma. Inclusive, todas as vezes que ele sentava pra conversar com a gente, ela não sentava, né? Ela trocava minhas palavras comigo na cozinha ali porque, sei lá, porque ela é educada. Ela é educada. Porque pra ela nós éramos os malvados vilões e o Domini o agressivo da parada, o... Como é que ele chama agora? Não é agressor, não. Agora é... abusivo. Gente, ele é abusivo. O Domini abusa de mim, gente. É bom demais. Meu Deus, socorro. Tem 20 anos que ele abusa de mim. Se os inimigos sobem disso. Enfim, a gente perdoou o Vitor. Não tomo bomba. Não tomo bomba. Gente, você toma bomba. Bomba seria o quê? Esclarece pra mim aí. Eu acho também a Rai falsa. Mas eu acho que aqui fora ela é uma pessoa boa, de verdade. Lá dentro é porque ela não sei, eu já não tinha o que fazer. Falsa, eu acho assim, falsa. Eu acho que falsa é quando você faz de amiga da pessoa e nas costas você fala mal dela. Se ela falou mal de mim, não acho que ela foi falsa, porque em nenhum momento ela foi minha amiga, né? Se ela falou mal da Carol, da Thalira e da Silvia, aí eu acho que ela foi falsa, porque dessas três ela teve uma amizade lá dentro, né? Em termos, ela tinha afinidade. Aí ela foi falsa. Mas comigo não. Comigo, se ela falou mal de mim, ela não foi falsa. Ela foi só sincera como o que ela pensa. Se é verdade ou não posso falar, mas ela foi sincera com o que ela pensa. Aí, voltando na bomba. A pessoa perguntou se eu tomo bomba. O que seria bomba? Porque eu vou falar pra vocês o que eu uso, né? Já tem mais ou menos uns 5 anos que eu faço o uso de oxandrolona. O que é oxandrolona? Oxandrolona é um derivado de testosterona. É o que as mulheres usam para ganhar força e definição, certo? Então, a oxandrolona faz você dar uma enxugada na gordura. Você faz sabe essa definiçãozinha aqui e tal, que a gente malha? A oxandrolona faz isso. Então, já tem mais ou menos uns 5 anos que eu tomo oxandrolona. Quando eu entrei no programa, eu parei de tomar, tá? Porque eu não queria ficar levando essas coisas lá pra dentro, então não voltei a tomar. E tem o implante hormonal, que eu não fico sem. Então, eu faço implante hormonal de gestrinona, que é o famoso chip da beleza. A gestrinona também é pra secar, certo? Então, ela elimina celulite e tal, ela ajuda, né? Porque se você comer igual um boi, minha filha, não tem gestrinona que sara a sua pele, tá bom? Não tem gestrinona que cura gordura, não, se você comer. E se você não malhar. Então, eu tenho uma alimentação razoavelmente boa. Vocês veem que eu como sanduíche, como doce, como pizza e tal. Malho muito, certo? Não pego pesado, mas eu malho todos os dias. Nota minha mãe, por favor. Cadê sua mãe? Cadê sua mãe, minha filha? E no meu implante hormonal, eu tenho também testosterona, mas é só dois canudinhos de testosterona. Por quê?
Porque a minha testosterona é baixa, eu já passei dos 40. Então, geralmente ela fica ali em 10, 12 se eu não fizer reposição. Então, eu faço reposição para ela se manter em 50 e 60, que é um nível normal para mulher. Quando você tá com a testosterona baixa, além de você ficar desanimada, com preguiça, baixa libido, você tem a possibilidade de aumentar a gordura corporal mais rápido, né? Porque você diminui o seu metabolismo. Então, quando você tem testosterona baixa, o metabolismo fica mais lento, então você engorda mais rápido. Então, testosterona é boa pra tudo isso. Mas bomba eu não tomo, tá? Nunca tomei e não tomarei. Adriana, te admiro muito, sou de Santa Catarina. Adoro Santa Catarina. Sua filha Valentina é muito engraçada. Faz mais vídeos com ela e o Domini. Menina, eu vou fazer mais vídeo com a Valentina, mas ela é tão vergonhosa, tão vergonhosa. De vez em quando a gente fazia umas dancinhas aí. O que você achou da atitude da cobra coral ficar escutando na parede? Bom, é uma atitude que eu não faria, tá? É uma atitude que eu não faria. Porque quando a gente fica escutando atrás da parede, é porque a gente não confia no nosso taco. É a mesma coisa de ficar fuçando o tempo inteiro no celular do companheiro. Se você fica fuçando no celular do companheiro, é porque você desconfia dele. Se você desconfia dele, é porque você não confia no que você tá fazendo, né? Então, eu acho que ela não confiava no que ela tava fazendo, mas tá tudo bem. Era uma coisa que ela achou certa. Você fez faculdade de quê? Fiz Direito, tá? Não tirei o AB, mas sou bacharel em Direito. E fiz Design de Interiores. Então, eu tenho 2 diplomas, mas não exerço nenhum. Mas sei um pouquinho de cada. Passei a amar vocês, boa noite, Idrício, era todo dia escutando atrás. Gente, escutavam. Bafão, ó. E eu não sabia, viu? Depois que eu saí. Ah, teve um dia que nós estávamos ali, uns dias antes do Eike e a Nath sair, nós estávamos no nosso quarto, conversando. E o Eike escutou um barulhinho na porta. Quando o Eike escutou um barulhinho na porta, ele correu lá de uma vez e puxou e abriu. Não tinha ninguém. Quando ele saiu do programa, ele foi rever as câmeras e viu que tinha sim, que era o Radamés que estava escutando atrás da nossa porta. Ele ouviu a gente falando que tinha alguém, né, atrás da porta, ele viu que a gente ia lá olhar e correu, né, a tempo, porque o quarto dele estava bem do lado. Mas era ele escutando. Pensa, que feiura, gente. Ficava doida que vocês pegassem no flagra. Gente, se eu pegasse no flagra, ia ser uma curtição ia ser muito, eu ia curtir muito. Você lava azeite, você lava azeite do azeite campeão. Não entendi a pergunta. Eu vi essa cena, rodapé banana. Sim, era o Radamés, cadê o Dom? Ele foi levar o Vitor no jiu-jitsu. Daqui a pouco ele volta. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa pra ele ir. Eu dava uma vontade de entrar lá pra contar pra vocês, gente. Tanto de gente que... Hoje eu fui na Lorena. A Lorena é uma... Inclusive, eu quero mostrar pra vocês o Instagram dela. A Lorena, ela vai nos Estados Unidos praticamente todo mês e traz coisas de lá bem barata pra vender e ela entrega pra todo o Brasil. Então, tudo que vocês imaginar, ela tem. Hoje eu fui comprar umas camisetas pro Vitor e pro Theo, da Tommy, da Gap. Gente, ela vende camiseta da Tommy, tudo original, tá? R$ 89,90, camiseta da Gap, R$ 79,90, R$ 69,90. Olha isso. Ela vende só coisas assim importadas e ela entrega para todo o Brasil. Bolsa, sapato, maquiagens, batom da MAC maravilhoso. Ela vende assim, o perfume que tá na internet de 1.200, o dela é 499, pra vocês terem uma noção. Muito bom, vou passar o Instagram, o telefone dela pra vocês. E aí eu tava lá e ela falou a mesma coisa pra mim. Falou, Adriana, que vontade de entrar lá dentro da tela da televisão e falar pra vocês assim... Para de ficar conversando com esse povo, porque eles estão falando mal de vocês lá. Você vem oferecer comida pra ela, perguntar se ela quer almoçar, você vira as costas e ela começa... Ai, posso fazer comida pra todo mundo? Gente, eu não sabia disso. Eu na maior inocência fazendo comida pra todo mundo. Vocês não viram, mas teve um dia, quase lá no final, que era um dia de festa, não sei. E a gente ia fazer almoço e depois a gente decidiu ali, o Vitor falou, ai, não vamos fazer muita coisa não, porque se a gente comer muito, a gente não come na festa. Como vai os trabalhos pós-reality? Maravilhosamente bem, graças a Deus, viu? Porque seu filho mais velho não aparece nos seus vídeos. Agora ele vai subir aqui, porque ele acabou de chegar do trabalho, eu acho. Vou pedir pra ele vir aqui pra vocês verem ele. É porque ele trabalha o dia inteiro, gente, ele trabalha o dia inteiro, ele faz estágio no escritório de advocacia, ele sai do trabalho às 6 horas e já vai direto pra faculdade. Então ele sai da faculdade, sei lá, 10, 10 e meia da noite, então ele praticamente só almoça aqui em casa. Amanhã na hora do almoço eu vou filmar ele pra vocês verem. Eu já perdi o assunto que eu tava... Ah, aí teve um dia que aí o Vitor falou, não vamos fazer almoço muita coisa hoje não sei o que, só vamos assar uma linguiça, porque senão a gente não come na festa, não aproveita a comida da festa. Aí a Carol lá do sofá falou assim, ai, mas eu queria comer um macarrão hoje.
Eu fui lá e fiz um macarrão. Gente, eu não consigo não agradar as pessoas, independente do que elas façam comigo. Parece que eu tenho uma necessidade de agradar as pessoas tão grande, uma necessidade de... Parece que eu fico com medo das pessoas ir embora da minha vida, né? Não processaram o Domini, tá? Gente, é o seguinte, quando a gente vai entrar num reality show, a gente assina um contrato, certo? E nesse contrato tem muitas cláusulas. E algumas cláusulas são do que você corre o risco de passar lá dentro, certo? Então lá diz que você vai correr risco, você aceita correr riscos de ser xingada, de ser maltratada, de levar cuspe na cara, de ser ofendida e parará para lá. Você assina lá concordando. Sim, eu aceito, eu concordo. Ela assinou esse contrato. Eu não tô dizendo que ele estava certo, tá? Longe de mim. Em nenhum momento eu concordei com essa atitude do meu marido, tá bom? E eu também não precisei corrigir ele na frente das pessoas, porque eu acho que isso a gente não faz na frente das pessoas, né? A mulher sábia, ela não corrige os filhos na frente de outras pessoas para passar vergonha neles. Se você traumatiza um filho, se você passa uma vergonha num filho na frente das pessoas, aquilo pode causar um trauma emocional na vida dele incurável. Então eu não faço, me obrigada por me notar, linda. Então eu não faço isso na frente das pessoas. Aquela noite nós passamos a noite inteira conversando. E eu relatei pra ele o que eu penso sobre o que ele fez. Ele foi morto e crucificado naquela noite, inclusive, passou a noite inteira chorando. Foi uma noite terrível. Talvez, depois de perder minha mãe e meu pai, foi uma das noites mais tristes da minha vida. Porque eu ali tinha a sensação e a plena certeza que a gente já tinha perdido. Que ele tinha jogado tudo pelo ralo ali, com aquele estouro dele, né? Com aquelas palavras ali erradas que ele falou pra ela. E eu não sei o que aconteceu, porque esse não é... Não, oxandrolona não é ruim pro coração, mas eu faço exames constantes, tá? No fígado, no coração. Se você tem que ser acompanhada com um nutrólogo, tem que fazer tudo certinho. Eu vou conversando e vou respondendo as perguntas, tá? Então, naquele momento ali de explosão, eu fiquei muito assustada, porque eu nunca vi o meu marido gritar com uma mulher aqui fora, muito menos xingar. Ele perde a paciência? Perde. Já vi ele dar porrada em homem no trânsito, briga de trânsito, briga na feira. O Domini já foi brigão, tem, sei lá, 10 anos que eu não vejo ele brigar, a não ser há 3 anos atrás que um sócio nosso do bar estava nos roubando, tá bom? E a filha do sócio que contou, tá? Pra vocês. E aí o Domini foi lá pra desmontar o bar, porque ele não queria mais a sociedade, ele e o outro sócio, investidor, foi lá pra desmontar o bar, pra levar as coisas que eles compraram. O cara ficou ameaçando o Domini, passava por ele, instigava, até falar que sabia onde ele morava. Eu sei onde você mora, viu, Domini? Eu sei onde sua família mora. Aí ele estourou com ele e bateu nele lá. Esse aí eu acho que foi merecido. Mas enfim, eu nunca vi ele gritar com uma mulher, quanto mais xingar. Então aquilo eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito assustada. Eu fiquei pensando, cara, o que esse programa tá fazendo com meu marido? Ele tá transtornado psicologicamente. Eu nunca vi ele fazer isso lá fora. Eu tenho, sei lá, 19 anos de casada. Vou fazer 19 anos de casada dia 26 agora e 20 anos com ele. Então eu nunca fiz, né? Dri, manda um abraço pra mim. Sou de São Luís do Maranhão. Abraço, Mari Chagas. É verdade que ela tinha parente? Sim, ela tem parente na produção. O Max, ela é Carol Furlan, né? Caroline Furlan. O Max Furlan é parente dela, trabalha na Record, era o ADM da página dela, um dos ADMs, e ele era o espelho da Márcia Fu, até descobrirem que ele era o espelho da Márcia Fu. Meus irmãos são cantores, já participaram do programa, que legal. Manda um alô pra mim, Maria José, Morinha Aparecida de Goiânia, pertinho de mim, mulher. Esse programa mexe muito com o psicológico, sim. Eu vou fazer mais vídeos com ele, gente, porque o Domini, ele é vergonhoso. Ele não é do Riolândia. Oi, moro em Pissarras. Nossa senhora, sou de Cotia. Abraço, minha linda. Então, foi comprado, tá? A Líria também é um nojo. Não, gente, ela é um nojo, não. Ela simplesmente, talvez, escolheu fazer as coisas erradas lá dentro. Mas ela é uma pessoa bacana. De verdade. E o marido dela, o Pessina, é um homem super, sei lá, é um homem que merece uma segunda chance, eu acho, de vocês. Manda beijos aqui pra Curitiba. Manda beijo, Curitiba!
Oi, Dri, manda beijo pra mim, sou do interior. Ru, você é maravilhosa, eu prefiro se você é verdadeiro e bravo. Gente, ele é bravo? Pensa que o homem é bravo. Enfim, ele se arrependeu demais, meu Deus do céu. Vocês sabem que aquele homem chorou? Meu Deus do céu, ele chorou a noite inteira. As câmeras já tinham desligado. Ele chorou demais. Ele não sabia o que fazer. Mas ao mesmo tempo ele tinha um orgulho muito grande. Porque entre você e reconhecer o seu erro pra você e assumir que você errou pra você é uma coisa. Agora, você reconhecer o seu erro pra quem você errou é muito mais difícil. Então, naquela noite, na mesma noite, ele reconheceu o erro, ele chorou arrependido, ele ficou desesperado. Ele pensou, coloquei tudo a perder, era o seu sonho vir pra cá, você tinha chance de ganhar, se dependesse só de você. Ele falava pra mim, amor, se dependesse só de você, você chegaria na final. Se a gente chegar na final, hoje, depois disso, vai ser por mérito seu, 100% mérito seu. Ele sempre falava isso, sabe? E ele ficou muito, muito desesperado, porque ele viu que ele ia colocar tudo a perder. Então, na próxima DR que nós fomos, a gente tinha certeza que a gente ia sair, né? Tinha certeza. A gente só não sabia que a gente tinha conquistado um público tão grande assim. E mesmo com a edição do programa, talvez favorecendo eles, a gente ainda era os favoritos aqui fora. Olha isso, gente, que loucura. Eles estavam remando contra a gente e a gente na frente. Vocês têm noção? Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é você achar que ninguém tá te vendo, que ninguém tá te olhando, que ninguém sabe quem você é, que você tá pensando que eles estão pensando que você é um monstro, que você é isso, porque aconteceu aquilo, né? Que o Domini perdeu a razão, xingou ela, pá daqui pra de lá. E você vai pra uma DR preparada já pra ver os seus filhos. Eu estava preparada pra ver meus filhos naquela DR. E aí você volta. Quando a Rafa Brits falou, meu Deus do céu, eu arrepio. Eu tava de cabeça baixa, se vocês pegarem o reprise lá, eu estava de cabeça baixa, eu estava fazendo oração. Porque o Domini falou pra mim, amor, independente do resultado, você vai agradecer a Deus. Porque a gente chegou até aqui, a gente chegou com saúde, nossos filhos estão protegidos, né? E você pensou em desistir? Por causa das crianças. 2 vezes eu pensei em desistir, na verdade, de verdade. Por causa principalmente do Theo, porque eu ficava pensando assim, gente, será que se eu demorar aqui dentro, chegar lá, o Theo vai me ver, vai lembrar de mim, vai querer que eu durmo com ele, vai... Nossa, eu fiquei louca, desesperada. Voltando na DR, quando ela falou Adriane Domini, eu gastei assim uns 3 a 5 segundos pra reconhecer o meu nome. Porque eu não acreditei, eu falei, ela errou. Na mesma hora veio um pensamento, ela errou, ela não falou meu nome, mas foi coisa de 3 a 5 segundos, a hora que eu pensei que ela errou, eu olhei pra cara dela, ela tava olhando pra mim. Eu falei, cara, eu nem lembro o que eu falei na hora, na primeira, mas na segunda DR eu falei, somos de verdade, é verdade, alguma coisa eu falei assim, né, sei lá. Boa noite, Adriano, boa noite. Manda um beijo pra Guaxupé. Beijo, Guaxupé! Achei manipulado, oi, lindona, boa noite. Então, a cobra caninana fez pressão psicológica sabendo do contrato, né? Então, depois eu vou falar sobre a pressão psicológica aqui. Sobre isso que eu queria falar também sobre vocês tomarem muito cuidado. Quando a gente voltou da primeira DR, gente, que eu voltei pra mansão, olha, todo mundo ali tinha certeza que a gente sairia por conta da explosão do Domini. Até nossos aliados ali tinham certeza que a gente ia sair. Cara, você saber que você tá sendo acolhida, que você tá sendo vista, que você tá sendo aplaudida por milhões de pessoas no Brasil. Gente, vocês sabem o que é isso? Eu me senti tão importante sendo amada por vocês, tão importante, que eu nunca me senti tão importante assim. Porque aqui em casa o famoso é o Domini. É o Domini que é solicitado para fotos, que é solicitado para entrevistas, que é chamado pelo nome na rua. Naquele momento, ele entrou na mansão e falou, amor, as pessoas vão te chamar pelo nome, as pessoas estão te vendo, as pessoas vão te conhecer na rua, as pessoas vão te chamar pelo seu nome, e você agora é Adriana. E eu fiquei muito emocionada. Porque eu pensei, tem gente me enxergando, tem gente se inspirando em mim, tem gente vendo verdade em mim ali fora. E é muito emocionante, eu não sei explicar, talvez vocês não vão entender. Eu não sei
explicar a emoção de saber que tem pessoas que você nunca viu na vida, que nunca te viu de perto, que talvez a gente nunca vai se encontrar. E dói tanto, assim, pela gente. Tem hora que eu não entendo de verdade. É um amor platônico, né, dos fãs. E eu fiquei muito impressionada, porque se a gente voltou, porque a gente teve milhares de votos, né? E são pessoas que, se votou na gente, eram pessoas que realmente amavam a gente ali. Que não eram pessoas que estavam em cima do muro, né? Ou lá ou cá. Eram pessoas que realmente estavam ali com a gente. E eu pensei, cara, eu vou sair na rua, mesmo que eu saia semana que vem, as pessoas vão me chamar pelo nome. Porque quando a gente saía na rua, todo mundo pergunta pro Domi assim, Domi, e o Big Brother? E aí, você namorou a Sabrina? Você tem contato com a Sabrina? Como é que foi lá dentro? Quanto tempo você ficou com a Sabrina? Hoje as pessoas não perguntam mais, né? Isso não quer dizer que ela não tem importância na vida dele, porque eu acho que todas as pessoas que passaram pela nossa vida têm uma importância, deixaram uma marca. A Sabrina é uma pessoa muito querida, muitíssimo querida pela nossa família. Muito querida na nossa casa, já veio na nossa casa. Um beijo, Sabrina. A gente tem uma admiração muito grande por você e um respeito. Mas hoje as pessoas perguntam de mim. Então ele para na rua e as pessoas perguntam, cadê a Adriana? Onde que tá a Adriana? Eu vou todos os mercados aqui perto de casa, todas as pessoas me param. E esse amor é um amor inexplicável, porque vocês talvez não vão ter oportunidade nunca de chegar perto da gente. Não é pela... É pela distância mesmo. Cada um mora num estado, numa cidade a 1.000 quilômetros de distância, 2.000 quilômetros de distância. Talvez nunca vão vir em Goiânia. E se a gente for no Rio de Janeiro, por exemplo, como que eu vou encontrar os 3.000 pessoas que gostam da gente, que mora no Rio de Janeiro? A gente encontra 2, 3, 4, 10, mas as 3.000 não vai. A Ana Paula ficou com raiva de você quando ela saiu, porque ela viu você falando dela. Vocês têm contato? Sim, a gente é muito amigo da Ana Paula. Eu vou contar pra vocês o que acontece. Quando a gente faz... Ai, peraí que eu vou espirrar. Sim! Quando a gente sai de lá de dentro do programa, os eliminados, é assim, eles tiram... Eliminou, pronto. Eles te levam pra Márcia Fu, né? A gente não foi porque tava na final. Quem foi pra final não foi pra Márcia Fu, eu penso. Não sei se foi só eu. Adriana, é verdade tudo que você tá dizendo. A gente cria um amor. Ai, meu Deus. Vocês são lindos. Quando eles saem de lá, os eliminados, antes de nós na final, eles vão pro programa da Márcia Fu direto. E de lá eles vão pra um hotel sem comunicação. Então eles não recebem telefone, tá? Eles dormem sem contato com ninguém, ficam segurança na porta do hotel pra ninguém entrar no quarto deles e eles não saírem pra conversar com ninguém. Por quê? Porque no outro dia eles gravam 2 podcasts. Aquele primeiro, que eu esqueci o nome, do garoto, sensacional. Ele foi sensacional com a gente. Eu não sei se era a intenção dele ser sensacional ou nós que fomos, né, bom demais pra ele. A gente foi amoroso demais com ele e eu quebrei as pernas dele ali, eu acho. E o segundo podcast que a gente levantou e saiu. Então, todos os eliminados não tinham acesso ao telefone, à internet, justamente para chegar no podcast e eles mostrarem os cortes ali para causar confusão, para você entender uma coisa que era outra totalmente diferente. Porque se você ver o vídeo na íntegra e o contexto, você vê a verdade. Se você vê cortes, você toma opinião que não é verdadeira sobre o caso ali, sobre o assunto. Então, se você não tem acesso à internet, você não vê o que aconteceu lá dentro da casa. Você só sabe o que você viu. E aí você vai pro primeiro podcast no outro dia cedo, sem saber nada do que aconteceu, tá? Aqui fora. Quando a Ana Paula chegou lá, eles pegaram um corte dizendo que eu sabia que ela ia ser eliminada, certo? Ela ficou brava comigo porque eu falei o que eu estava sentindo a verdade. Só que ela pensou que eu tinha falado aquilo enquanto ela estava na DR. Porque quando você fala, quando você dá sua opinião lá dentro quando alguém tá na DR, o seu fã-clube aqui fora, a sua torcida, se eu falasse enquanto ela tava na DR, a minha torcida ia fazer o quê? Bom, se a Adriana acha que a Ana Paula vai sair, vamos votar pra ela sair, né? Ela achou que eu tinha falado aquilo enquanto ela estava na DR, mas eu falei aquilo depois que ela tinha saído.
E eu não fiz uma fofoca, eu não fui falsa, eu não menti. Tanto é que eu falei na frente das câmeras. Eu podia ter falado depois que eu tirado o microfone com o Domini, se eu não quisesse que ela ouvisse. Porque eu não tava fazendo nenhuma maldade, nenhuma fofoca. Eu simplesmente estava falando o que o meu coração tava mandando naquele momento. Não porque eles eram ruins jogadores ou porque eles mereciam sair. Mas pelo contexto do jogo e pela formação da DR, eu tinha na minha cabeça que eles iam sair, apesar de estar torcendo para eles ficarem, é óbvio. E eu falei aquilo depois que eles haviam saído, então não manipulei votação nenhuma com aquilo, mas eles mostraram para ela um corte e ela achou que eu tinha falado antes. Ou seja, a minha fala poderia ter manipulado a votação para ela ter saído. E não foi isso, entendeu? E eu não menti hora nenhuma. Eu tinha todas as DRs que foram, eu tinha no meu coração alguém que ia sair ali pelo jogo mesmo ali, eu sabia. Eu errei a primeira vez, porque eu achei que a Silvia ia sair, errei, ela voltou. Umas 2 vezes eu errei, mas as outras, gente, eu acertei todas. Na DR que a Silvia saiu e que o Cadu voltou, todo mundo achava, a Silvia volta, o Cadu sai. Eu falei, gente, não, vocês não sabem. Vocês não sabem o que a Silvia fala ali por trás que o público tá vendo, que a gente não tá vendo. Eu tenho certeza que pela idade do Cadu e tal, pela história dele, ele vai voltar no lugar da Silvia. E ela voltou. Então, é um embaralhado de coisas ali. Ela não perdeu, ela ganhou e ganhou muito. Ganhou a admiração de muita gente, inclusive a minha. Ai, vocês estavam ganhando daquele casal feio. Gente, não chame ele de feio, por favor. Em todas as enquetes, não entendi que a Record fez. Votei o dia inteiro, então. Dizem, eu não sou a pessoa que assiste reality show. Inclusive, eu não tinha antena aqui em casa para os meus filhos ver. Eu tive que comprar aquele aparelhinho e tive que assinar o Play Plus, né? Para os meus filhos ver. Então, eu não sou a pessoa de reality show. Mas quem assiste, né? Os ratos de reality show aí, como são chamados, dizem que as enquetes não mentem. Que as enquetes não erram, né? Então, vai saber o que aconteceu, vai saber. Talvez Deus tenha olhado para nós e falado, não, o Adriano e o Domini merecem muito mais que esse prêmio. E eles vão ganhar muito mais lá fora. E aí tá nós. Eu não entendi essa final, cara, nem eu. De verdade. Eu não entendi muita coisa, sabe? Mas eu tenho eterna gratidão pela Record. Assim, muita gratidão. Fomos muito bem tratados. Foi uma oportunidade incrível de eu ser vista, de eu ser reconhecida aqui fora, de eu estar fazendo muitas parcerias, de eu estar pegando muito trabalho, de eu estar mostrando... foi uma oportunidade de eu mostrar quem eu sou. Porque eu não tinha coragem de falar, eu não tinha coragem de me expor, eu não tinha coragem de mostrar minha vida pra vocês, até porque eu não tinha motivo pra isso. E hoje eu tenho um motivo, que são vocês que querem me acompanhar o tempo inteiro, né? A fala da pressão psicológica. Bom, existem 2 pressões psicológicas lá dentro, né? A pressão psicológica de você não ter contato com o mundo externo, que eu acho que é a pior delas, porque vai chegando num momento ali, agora eu vou falar assim, uma coisa muito séria. Adriana, se for justo, você está fazendo o que aqui? Andréia, se foi justo. Assim, Raquel, não entendi não. Você pode repetir, por favor? Tá. Quem brigava mais lá dentro entre os casais? Brigar mesmo? Eu e o Domini, a gente brigou umas... Não, mentira, a gente brigou umas 3 vezes só, né? No dia do xingamento lá, a gente brigou. No dia da escavadeira, a gente brigou. Foi só 2. A gente brigou só esses 2 dias, enfim. Que foi os 2 dias que ele queria desistir. Eu fiquei muito brava. Nossa, eu dei uma desabafada muito grande. Ou com a Emily. Mas a Emily brigava muito com o Everton. A Rayane, mas o Vitor também brigava. Quem mais? Aí o resto brigava dentro do quarto pra gente não ver, né? Brigava depois que tira o microfone. A gente não, a gente era casal real. A gente brigava ali, na frente das câmeras, o microfone. Era pra ser quem eu sou? Poxa, eu acho assim... Não sei se eu vou pra Fazenda. Esse ano não, tá, gente? Ano que vem pode ser. Eu acho assim, qual o nome do programa? Reality show. O que é reality show traduzindo? É mostrar a sua realidade. Se eu vou mostrar a minha realidade, por que eu vou esconder parte dela fazendo e falando as coisas que eu não quero que o público veja sobre mim, só depois que tiro o microfone e as câmeras? Eu não sou isso.
Eu não fui lá pra atuar, eu não fui lá com estratégia, até porque eu não sabia nem o que fazer. Eu fui eu, cara. Se as pessoas querem me ver, elas vão me ver brigando, elas vão me ver. Se eu tiver grelado com meu marido, elas vão me ver falar o que eu penso dele, o que eu penso da atitude dele, entendeu? Eu não vou brigar com ele na frente das pessoas. Mas a hora que você estoura ali no limite da sua pressão psicológica, você tá louca de saudade dos seus filhos, você não sabe o que tá acontecendo aqui. Aí você recebe uma carta uma vez por semana. Eu recebi uma carta toda quinta-feira à noite da minha cunhada, né, que ficou aqui maravilhosa. Gente, ela é uma terapeuta muito foda. E ela atende online. Ela é muito foda. Depois eu vou falar sobre a percepção dela do final do jogo, do começo até o final do jogo. Vou falar pra vocês. Não recebemos o carro, vamos receber dia 30. A gente escolheu o dinheiro do carro, tá? Vou contar sobre o podcast que a gente foi embora. Vou contar pra vocês. Nossa senhora, vocês receberam o carro. A gente escolheu o dinheiro do carro e tá previsto pra gente receber dia 30 de agosto. Já assinamos o contrato, já assinamos tudo bonitinho, tá? E não vai ser descontado nenhum imposto, a gente vai receber na íntegra. Na íntegra, né? O prêmio, quando você recebe descontado 27,5%. Então lá o casal campeão, ele vai receber aquele valor menos 27,5% de imposto. Porque declara imposto de pessoa física, né? E aqui no Brasil, a altura do imposto, né? Enfim. Então, a pressão psicológica da falta do mundo externo é muito grande. Então, eu tinha notícias rasas dos meus filhos. Aqui em casa tá tudo bem, os meninos estão indo pra escola, estão brincando, todo mundo feliz. E aí eu ficava pensando, será que a minha cunhada... A louca da mãe. Será que a minha cunhada tá me escondendo alguma coisa? Será que o Theo tá chorando por causa da minha causa todos os dias e ela tá omitindo isso de mim? Porque se ela falar que pra mim eu vou querer sair, vou desistir, ela não tá me falando. Gente, era assim, uma loucura. E vai chegando assim 20, 30 dias que você tá lá dentro, a sua mente, ela buga. Ela buga. E eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu falava, gente, eu sou uma pessoa muito centrada. Lá dentro eu vou estar no controle, porque eu vou estar isso. Mentira! Você não consegue. A sua mente te domina e você, de verdade, você esquece do mundo aqui fora. Gente, é muito perigoso. É muito perigoso. Depois de 30, 40 dias que você é lá dentro, não vem mais na sua memória ali durante o dia o mundo aqui fora e você passa a achar que aquilo ali é o mundo real. A sua vida é aquilo ali, se resume aquilo ali. Então não vem na memória os seus parentes, os seus filhos, os seus amigos, o seu trabalho, o que você fazia aqui fora. Não vem mais na sua memória. Então o que a gente fazia? Toda hora que a gente entrava no quarto, a gente olhava a foto das crianças, pra gente poder relembrar e trazer na nossa memória quem somos. E o que tava esperando gente aqui fora, pra gente não se perder lá dentro, porque você esquece do mundo. E aí a sua mente te domina ali, que você acha que aquilo ali é o mundo real, que só existe aquilo ali. É a coisa mais estranha do mundo. Então, tinha dia que a gente precisava de atendimento médico. Nos últimos dias eu fui para atendimento médico, sei lá, umas 4, 5 vezes. Tomei remédio para dormir. Tive crise de ansiedade, de falta de ar, de saudade dos filhos. Aí a gente pensava, falta só 20 dias. A gente contava nos dedos, não mostrava pra vocês, mas a gente fazia contagem regressiva. Lembrei agora, adorei seu banheiro com as pedrinhas de massagear os pés. Ficou lindo mesmo. A gente fazia contagem regressiva, a gente falava... A Ana Paula disse que tinha lido no contrato, eu não me lembro de ter lido, que o programa ia encerrar dia 11, 10 ou 11, esqueci agora, na quinta-feira. E eu fiquei com aquilo gravado na minha cabeça. Então, do dia que a gente tava até o dia que ela falou que encerrava, a gente fazia contagem regressiva. A gente falava, amor, a gente vai ver até aqui, a gente já aguentou até aqui. A gente já superou tudo, as pessoas deixaram a gente ficar até aqui, falta só 22 dias. Aí no outro dia a gente falava, quando dava assim 6 horas da tarde que a gente assistiu o pôr do sol, acabava, o Domini falava assim, quer ver ele tocar e cantar? Ele vai tocar e cantar pra vocês, vou chamar ele. A hora que acabava o pôr do sol, o Domini falava assim, ai meu Deus, se encerrou mais um dia, agora falta 20 dias. Então a gente contava nos dedos os dias pra ver os nossos filhos. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção a dor que é de você não ter notícia, você não vê, porque quando você manda um vídeo, aquele dia que fizeram uma surpresa, que o Pedro foi com a minha cunhada lá, assim, foi o dia mais emocionante pra nós na vida, porque a gente recebeu aquela caixa daquele tamanho com a carta, né? Quando eu vi a carta manuscrita, eu pensei, cara, deu muito tempo, porque foi no dia que a gente ficou, certo?
Que a Thalira tinha saído, não lembro. Thalira saiu? Thalira saiu? Não sei. Foi no dia que um casal saiu, acho que foi o Eike e a Nath. E nós 4 ficamos e a gente recebeu. 84 anos, torcemos muito por você. Ai, obrigada. Nossa, meu Deus. Então, aquele dia que a gente recebeu aquela carta manuscrita, eu fui tão inocente. Como eu fui inocente? Eu fiquei pensando, gente, essa carta já estava escrita há tempos. Eles mandaram por Sedex. Olha a inocente. Eu não pensei que a Record ia fazer um trem tão bonito, assim, tão grande, assim, tão bem elaborado, porque é difícil. Ela levou ali 8 pessoas, cada um de um estado, de uma cidade. O pai da Rayane saiu da fazenda, da roça, até chegar ali em São Paulo, na mansão, em Tapecerica da Serra. É um rolê do caramba. Poxa, a Record foi gigante fazendo isso. Ela foi muito foda, muito. Enfim, eu achei que eles tinham mandado aquela carta por correio. Eu falei, cara, chegou muito rápido. Eles pegaram as cartas de todo mundo e deixou guardada. E o casal que foi eliminado, eles rasgaram a carta, né? Entregou a nossa. Mulher, vou falar do podcast que a gente abandonou. Quando eu vi no vídeo o Pedro no meu quarto, sentado na minha cama com a Andreina, que minha cunhada, Andreina, gente, você não tem noção, a Andreina é uma santa na terra. Se vocês, eu não sei qual a religião de vocês, eu não tenho religião, já vou falar logo aqui, quem quiser parar de me seguir, ok, mas eu sou cristã. Eu tenho religiosidade, eu acesso Deus a qualquer hora que eu quiser e eu não preciso de nenhum templo sagrado físico, tá? Construção para poder acessar Deus. Eu tenho contato direto com Ele, tá? Vou na missa, levo a minha sogra porque ela é ministra da Eucaristia. Vou no culto, assisto o culto do pastor porque eu amo também, tem igreja que eu amo. Vou no centro espírita porque os meus primos têm um centro espírita kardecista e eu frequento. Então, onde tem amor, onde fala de Deus, eu vou. Certo? Enfim, a minha cunhada é uma santa aqui na terra. Ó, minha Andreina, ela é nutricionista maravilhosa. Quando eu vi os dois sentados na minha cama, cara, eu chorei tanto, porque eu pensei, meu Deus, eu tô sofrendo aqui, sei lá, 70 dias, 80 dias, e eles estavam ali a poucos passos de mim, eu não desconfiei, e eu não pude encostar neles, eu não pude ver, eu não pude tocar, eu não pude dar um abraço no meu filho. Eu queria só um abraço. Esse abraço ia me fortalecer e fazer a gente falar assim, tomar um fôlego e falar, a gente vai aguentar, porque falta, sei lá, mais uma semana. Eu acho que ali faltava só mais uma semana pro programa terminar. E era um fôlego a mais que a gente tinha. Mas o momento que eu vi que ele tava sentado na minha cama, e que naquele momento eu tava ali no sofá da varanda, a, sei lá, 10 passos dele, e eu não sabia. Cara, me veio um turbilhão de emoção, assim. Eu falei, eu podia ter abraçado ele, eu podia ter encostado nele, eu não sabia que ele tava aqui. E foi assim, nossa! Eu não sei explicar pra vocês, foi uma loucura, uma loucura. Aí a gente viu que eles tinham escrito ali, né? Mostrou eles no DEP. Mostrou eles na minha cama, escrevendo a carta, minha cunhada. E ele foi louco. Foi louco. A gente tava com uma pressão psicológica muito grande. A falta da família. Sem acesso, saudade dos filhos, da minha família toda, dos nossos amigos, né? Nossos amigos que nos acolhem, que nos amparam. Olha, gente, de verdade, Heleneide Silva Góes. Tá tudo bem, eu aceito a sua opinião, viu? Vou continuar te amando do mesmo jeito, mas eu não concordo não, que a gente precisa de uma igreja, mas cada um tem a sua opinião, tá? Quando eu acho que eu tenho necessidade de ir numa igreja, me conectar com outras pessoas e ouvir uma palavra, né, de Deus vinda da boca de outra pessoa, eu vou. Por exemplo, amanhã é terça-feira, eu vou no culto, né? Na igreja aqui onde os nossos amigos frequentam, eu vou no culto. Então, quando eu tenho necessidade, eu vou. Então, foi muita emoção. Já a pressão psicológica de dentro do programa, ela não é muita, não. Ela é pouca. Porque ali você tem, mesmo que você não queira falar, você é obrigado a falar. Eu não sei se vocês viam nas primeiras formações de DR, eu não queria falar, porque
porque eu não queria ofender ninguém, porque eu não queria magoar ninguém, porque a gente não tinha motivo pra votar em ninguém nas primeiras 2 DR. Na primeira, então, eu sofri muito quando o Domini... Eu achei que o Domini ia votar no Eike e a Nath, e de repente ele muda o voto pro Vitor e Rayane e soltou ele na hora, e eu descobri na hora que ele votou. Aí eu não sabia se eu ficava feliz porque ele não votou no Eike e a Nath, ou se eu ficava triste porque ele votou na Rayane, porque eu tinha tido uma certa afinidade com ela é maravilhosa, ela é linda, ela parece uma boneca, gente, ela é muito bonita. Poxa vida, ela é uma mulher muito bonita. Nossa, ela é muito bonita. E eu chorei muito aquele dia porque eu fiquei com medo. E aqui fora, quem me conhece sabe que eu não tenho coragem de matar uma formiga. Eu não tenho coragem de falar. Eu sofro a sacanagem, mas eu não tenho coragem de magoar ninguém, de falar, olha, não faz isso, você fez isso, você é isso. Eu não tenho coragem. E lá eu tive que ter essa coragem da 3ª, 4ª semana pra frente, porque eu tive que tomar as rédeas pra poder tentar recuperar, né? O crédito que eu achava que a gente tinha perdido aqui fora por causa do dia da explosão do Domini. Eu falei, peraí, na próxima DR a gente ganhou uma unidade. Eu falei, bom, eu tive uma semana pra mostrar quem somos e mostrar que o Domini não é aquilo que eles estão colocando aqui dentro que ele é. E vou ter mais uma semana até a próxima DR. Se a gente for pra DR na próxima semana e sair, é porque o público decidiu, que acreditar nas coisas que falaram do Domini. Se o público deixar a gente, é porque eles estão enxergando realmente o que a gente é e viram que aquilo foi um momento explosivo, que ele se arrependeu, que, nossa, foi horrível, terrível, mas que ele se arrependeu. E a gente voltou, então eu tive que tomar as rédeas e começar a falar o que eu penso. Porque nas primeiras DRs a gente votava e o Domini mal justificava. E a Rafa Brito, senhora, que falava assim, Dri, você precisa falar, a gente também quer te ouvir. Ou seja, ficava forçando a gente a falar o que a gente pensa. E mesmo que você falava suave, com respeito e educação que você pensa da outra pessoa para justificar o seu voto, a outra pessoa ficava com raiva, óbvio. Eu nunca fiquei com raiva de um voto que eu recebi. Mas só que cada um recebe o voto e reage de uma forma, certo? Eu entendia que aquilo ali era um jogo, que a pessoa tinha que ter um voto e tinha que ter uma justificativa. E tá tudo bem. Votou em mim. Lucas Macedo, falta de respeito foi deles com a Adriana Dom. Gente, esquece as pessoas que estão falando mal aí de mim e do Domini na live. Eu tô aqui pra conversar com vocês que me amam. Esquece, vamos falar de coisa boa aqui. Então eu fui em determinado momento, eu tive que tomar as rédeas e falar, peraí, o que é isso? Você não é covarde, Adriana, você precisa ter coragem, você não tá aqui pra jogar? Se você não for o que os apresentadores estão pedindo pra você ser, você vai ser eliminada. Você quer o programa? Quer ganhar o programa? Quer. Você tá correndo atrás de um prêmio? Você tá correndo atrás de um prêmio. Então você precisa justificar o seu voto. Você vai fazer isso com respeito? Você vai fazer isso sem ofender, sem agredir, sem machucar? Vai, mas você precisa falar. Então eu comecei a falar nos quebra-power, comecei a falar nas justificativas, eu tive que começar a falar, eu tive que criar a coragem pra falar o que eu penso das pessoas. Olha só. Gente, foi uma loucura, foi uma barreira que eu venci na minha vida, assim, que a minha terapeuta tá tentando fazer eu vencer tem anos, e eu não conseguia. E eu fui, não dá ibope pra quem tá falando mal, aliás, você é pior. Gente, para, deixa essas pessoas, elas vão se curar sozinhas, elas estão ruins, elas estão mal com elas mesmas. Quando a gente tá mal com a gente mesmo, né, quando a gente não é feliz com a gente mesmo, não é feliz com a nossa vida, o que a gente tem dentro? A gente coloca pra fora o que a gente tem dentro. Se você coloca, o que você tem dentro é amor, você coloca pra fora amor. Se você tem dentro de você ódio, lixo, você começa a vomitar lixo, colocar tudo pra fora. Então deixa essas pessoas. Vamos rezar, fazer uma oração pra elas acharem aí o caminho de Deus e seguir adiante, né? Vou assistir a Fazenda. Gente, agora eu vou assistir a Fazenda. Pensa, agora eu viciei em reality show. Eu não vou deixar os meus filhos assistir, porque, não sei, acho que não é programa pra criança, né? Vitor tem 13, a Valentina tem 12 anos, enfim, acho que não é programa pra criança, mas eu vou assistir. Bom, sou de Praia Grande, você é maravilhoso, você é uma mulher de garra. Nossa, eu sou mesmo, cara. Chama o Domini. Vou chamar o Domini. Por favor, vou chamar o Domini. Bom, segui o tal do Carlos, estava assistindo a live quando começou o desrespeito. Bom, teve um determinado momento dentro do programa
que eu discuti na prova da escavadeira com o Domini muito, porque ele fez uma feiura muito grande durante a prova. E eu fiquei muito chateada porque a feiura que ele fez me desequilibrou ali na hora da prova e eu perdi o controle da escavadeira e perdi a prova por causa disso. E aí ele queria desistir porque ele viu que ele tinha feito uma coisa errada lá dentro. E aí quando ele faz uma coisa errada, ele quer desistir, ele não encara o problema. Ele não tem ainda controle emocional e maturidade, mesmo com 52 anos, para encarar um problema de frente. Então o que ele faz? Ele foge dele. Naquele dia eu estava esgotada. Sabe quando o seu psicológico está esgotado? Eu estava emocionalmente acabada. Eu estava com meu copo aqui, com todas as pessoas, com tudo. E eu supitei, simplesmente supitei. E desabafei com a Emily e o Everton. E falei que ele não pode fazer isso comigo, que ele joga as oportunidades dele fora. Ele tem um trauma emocional que vem lá da infância dele, que a terapeuta descobriu. Que é por causa do que ele passou na infância dele. Esse trauma construiu uma barreira dentro da cabeça dele que chama crença de não merecimento. Essa crença de não merecimento, que vai ser tratada, obviamente, com a terapia, ele já começou, faz com que a pessoa jogue fora, certo? Todas as oportunidades boas que ele tem na vida. De alguma forma ele joga fora. Ou brigando, ou xingando, ou desistindo. E ele não faz isso consciente, ele faz isso inconsciente. O consciente dele acha que ele merece aquela oportunidade. Mas o subconsciente dele traz memórias da infância que fala, opa, peraí, você não merece essa oportunidade. Porque ele tem essa crença de não merecimento. Só que ele não acessa o subconsciente, ele acessa o consciente. E aí o subconsciente faz ele ter atitudes que destroem as oportunidades na vida dele. E ele sofre muito com isso, certo? Naquele momento, para mim, ele estava destruindo uma oportunidade que a gente teria, né? De ser reconhecido, de aparecer na televisão, de ter oportunidade de trabalho aqui fora e talvez de ganhar um prêmio no programa. E eu fiquei muito brava. E eu comecei a desabafar com a Emily, que ele joga as oportunidades fora, que naquele momento ele não estava jogando só a oportunidade dele fora, ele estava jogando a minha também, porque a partir do momento que ele faz uma coisa errada, eu vou ser crucificada junto, né? Se ele tá pensando em desistir, eu vou ter que ir embora junto. E aí comecei a desabafar com a Emily, pá, e aí o negócio foi. Eles pegaram esse gancho, né, o Cairo mais a Mônica. São entrevistadores incríveis, né? Graças a Deus. Obrigada. Beijo, Mônica e Cairo. Eles pegaram essa parte do programa, esse corte dessa cena, e queriam ali fazer com que o Domini assistisse aquilo como se ele já não soubesse daquilo, né? Ele já tinha assistido várias vezes, inclusive, eu falando aquelas coisas dele. E ele sabe que são todas verdades, eu falo na cara dele, não preciso falar escondido. Queria causar intriga entre o casal. Ali na frente do podcast. Ele queria fazer a gente brigar, talvez se divorciar ali. Insistindo que a gente falou em divórcio dentro do programa. Hora nenhuma a gente falou em divórcio. Depois da prova da escavadeira, o Domini falou pra mim, eu vou desistir, eu vou sair. Eu falei, você não vai. Ele falou assim, nem que você separe de mim. Ele falou desse jeito, uma frase tipo essa. Nem que você separe de mim, mas eu vou desistir. Se você quiser separar, você separa, mas eu vou desistir. Foi a única frase que ele falou, né? Num momento de euforia ali. E ela falou que a gente falou em divorciar lá dentro do programa, enfim. E queria usar aquilo ali pra causar uma intriga entre nós dois, pra causar uma tragédia, um alvoroço, como se nós fôssemos um casal que fosse dar porrada, que... Velho... A gente ia assistir aquilo numa boa, a gente ia conversar sobre aquilo, se fosse uma conversa de respeito, como o Lucas Self fez. Tudo que o Lucas Self estava programado para mostrar pra gente, todas as cenas ali ruins, ele mostrou. E a gente conseguiu responder com educação, respeito pra ele, conseguiu fazer ele entender todas as coisas que aconteceu. Assumimos quando a gente errou, a gente mostrou pra ele quando ele estava errado, quando ele pensou sobre algum assunto. E foi um podcast, assim, uma conversa agradabilíssima e gostosa, super respeitosa. A Mônica não. Nós já chegamos no podcast, ela já não olhou na nossa cara. Ela não olhou na minha cara. A Rayane, mas o Vitor estavam sentados na cadeira. Eu cheguei atrás, ela abaixou a cabeça naquela hora
e fingiu que estava mexendo nas coisas assim. Rayane e o Vitor levantou. O Cairo também não olhou nos meus olhos, não falou boa noite. E ela fazia assim, ela fazia para a pessoa que estava na tela da televisão ali, e eu aqui, na frente dela. E aí ela voltava a cabeça para baixo e continuava mexendo aqui. Aí ela mexia no microfone dela aqui, desviava o olhar de mim de novo. O podcast começou. O Cairo começou a fazer a pergunta, falou boa noite, a gente respondeu boa noite. Passou a palavra para mim, ela fez uma pergunta e não me cumprimentou. Aí eu não aguentei, porque eu não gosto de ser ignorada, eu não faço isso com as pessoas, eu sou educada com todo mundo, eu passo na rua, eu cumprimento qualquer pessoa que passar por mim, eu conhecendo ou não, ela respondendo ou não, eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, acho que isso é questão de respeito. A hora que eu pisei dentro da sala do podcast, ela tinha que ter falado boa noite, casal, boa noite, Adriane e Domini, sejam bem-vindos, daqui a pouco a gente vai entrevistar vocês. Nem precisava falar sejam bem-vindos, mas boa noite, é o mínimo. Ela é uma entrevistadora. Eu não sei se ela é jornalista, formada ou não, também não me interessa. Mas ali, um entrevistador, ele deve ser imparcial e, no mínimo, educado. Se ela queria ser parcial ali, tomar partido de alguém, ok, o podcast é dela. Ela pode fazer o que ela quiser ali, cabe a mim ficar ou não, certo? Mas o mínimo que um ser humano tem que ter pelo outro é respeito e educação. Ela não teve. Ela me ignorou. E aquilo me deixou muito chateada, muito magoada. A hora antes de eu responder a pergunta dela, aí eu não aguentei. Falei assim, nossa, você vai me dar boa noite, né? Porque eu sentei aqui na cadeira, até agora você não levantou o olhar para me falar boa noite. Você só fala boa noite depois que o podcast começar, ou nem depois que ele começar você vai dirigir a palavra para mim e falar boa noite? Porque eu vi, já tinham me falado, eu já tinha acesso ao meu telefone, tivemos acesso aos nossos amigos que foram pra lá, que eles eram do time da Carol e do Radamés. E que eles iam fazer de tudo pra ferrar a gente ali. Que eles iam trazer coisas aqui de fora, coisas antigas, que eles iam ferrar. Do jeito que eles tentaram ferrar o Eike e a Nath, o Gui e a Bia, a Fran e o Bilu, a Ana Paula e o Anthony. Só que todo mundo ali teve sangue de barata. A Fran disse que não sabe como que ela aguentou até o final, mas ela aguentou, porque ela foi muito massacrada, muito alfinetada. Então, a gente ia responder. Ela mostrou a cena, o Domini assistiu novamente a cena, ela achou que ele ia brigar comigo, que ele ia falar, nossa, amor, como que você fala essas coisas de mim? Nossa, coitada, né? Ela que não sabe todas as brigas que a gente já teve, 20 anos junto, meu Deus, socorro, Deus. Ela não sabe quantas vezes a gente já pensou em separar, ele saiu de casa, dormiu fora uma noite, 2 noites na mãe dele, voltou pra casa falando que me ama demais, que tava arrependido. Gente, temos 20 anos juntos. A gente já passou tudo que vocês podem imaginar, coitada. E nós íamos responder aquilo, mesmo ela fazendo todo aquele, sabe, aquele círculo ali malicioso, né, pro nosso lado. Até o Cairo perguntar pro Domini, era a 2ª ou 3ª vez que o Cairo pergunta pro Domini, Domini, você tava com medo? Domini, você tem medo? O Domini já tinha respondido pra ele, Cairo, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada, você não conhece minha vida lá fora. Eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de ninguém, eu não tenho medo de ser eu, de ser verdadeiro, de ser honesto, de falar o que eu penso. Eu não tenho medo. Eu não dependo de internet pra sobreviver, então eu não tenho medo. Na 2ª pergunta, ele perguntou de novo, Domini, você tá com medo? Aí o Domini ficou muito bravo. Falou, peraí, cara, você já me perguntou quantas vezes eu tenho medo? Eu preciso repetir de novo? Você não entendeu ainda o que eu te falei, que eu não tenho medo? O Domini viu que ele tava cutucando ele demais, sabe? Aí o Domini apelou, falou, peraí, você não viu que eu tô com medo? De novo, assiste lá pra vocês verem que vocês vão ver. Já é, sei lá, 6ª vez que você pergunta que eu tô com medo. Você não entendeu ainda? Eu falei pra você que eu não tenho medo de nada. Aí o Cairo ficou nervoso. Falou, ai, Domini, você tá me chamando de burro? Ou seja, ele colocou palavras na boca do Domini, né? Pra público ficar com raiva do Domini. Ele já sabe o que eles falam pro público pensar, né? E o público aqui fora que é, né? Sabe, tapado? Aquela tapa de cavalo. Tem gente que é assim, né? Aí vai, óbvio. Ai, Domini, você tá me chamando de burro? Não, eu não sou burro, Domini. Você tá me chamando de burro? O Domini falou, não, eu não te chamei de burro. Vocês estão me chamando de burro sim, Domini. Você tá me chamando de burro. Eu não sou burro. Burro é você. A hora que ele falou, burro é você, aí o Domini ferveu. Aí ele olhou pra mim, eu entendi
que a gente não precisava ali ser humilhado depois de ter chamado de burro. A gente não conseguiu responder uma pergunta inteira, sem eles ficar cutucando, falando que a gente tava com medo, que a gente tava se divorciando, que a gente, enfim. Nossa, pelo amor de Deus, esquece essa palavra divórcio, meu Deus do céu. Nós somos um casal super feliz. A hora que eu olhei pro Dom, o Dom falou assim, vambora, amor. Levantou da cadeira e fomos embora. Ele desceu, eu fiquei muito, muito, muito chateada pelo que a Mônica fez. Eu saí da sala chorando muito magoada. Entrei na antessala que a gente tava esperando antes de entrar lá. Encontrei a Rayane e o Vitor. A Rayane ainda me consolou. Falei, amiga, Rayane, eu tô desesperada, eu nunca maltratei ninguém. A mulher não olhou na minha cara, não falou boa noite. Ela quase acabou com a gente lá dentro, falando que a gente era um casal não sei o quê, que a gente tava se divorciando. Chamou o Domini de burro. A Rayane ainda falou que foi super adorável comigo. Falou, Dri, calma, a gente sabe que você não é assim, a gente te conheceu lá dentro da casa, sei que você não faz mal pra ninguém. Desci as escadas com o Domini já pegou o telefone, já ligou pra produção da Record, perguntando, né, pro Francisco, super amoroso. Falou, Francisco, aconteceu isso e isso aqui no podcast, eles nos desrespeitaram, nos maltrataram, e eu tô saindo do podcast. Agora, eu preciso voltar pra não dar quebra de contrato ou não? O Francisco falou, Domini, não precisa voltar. Se ele falasse precisa voltar, a gente voltaria em respeito à Record e não a eles. Porque a gente tem uma gratidão eterna pela Record, tá? Mas ele falou, não precisa voltar. Quando ele falou, não precisa voltar, a gente ficou muito aliviado. Os dois, cara, que eu esqueci o nome do outro, que de vez em quando substitui o Cairo, e um magrinho, foram muito atenciosos com a gente. Até eu ver depois uma entrevista nesse mesmo podcast desse outro rapaz, metendo o cacete em nós, inventando um tanto de coisa. Gente, ele inventou tanta coisa sobre o Domini depois que ele saiu dessa live. Vocês não estão entendendo. Mulher, a gente desceu as escadas, o Domini tava super calmo, ligando pro Francisco, perguntando se a gente tinha que voltar. Fomos pro estacionamento, porque a escada dá direto no estacionamento da Record, porque a gente queria pedir um Uber pra ir embora. Aí os dois falaram, não, vocês não podem sair da Record sem o carro da Record, a gente não pode deixar vocês saírem num carro particular, porque vocês vieram com a gente e tal. O dono falou, não tem problema, pode pedir o carro, a gente espera. Aí foram pedir o carro e a gente ficou conversando ali num gramado ali perto dos carros, eu, o Domini e os dois, sei lá, meia hora, 40 minutos. O Domini tava super calmo, sentado. Aí veio uma produtora que eu acho que tá acima deles, conversamos sobre a Fazenda, aí mudamos de assunto, já nem era mais o assunto ali, Mônica e Cairo. A gente conversou, por exemplo, essa Fazenda, eles falaram, Adriana, você sabe que seu nome é mais cotado pra ir pra Fazenda, né, você tá disposta? Eu falei, nossa, gente, eu não sei se esse ano eu vou e tal, ficar longe dos meus filhos de novo, enfim. E conversamos ali, esperando o carro, e o Domini falava, deixa eu pegar um Uber, o carro de vocês está demorando. Aí ligou pro Everton, porque nesse dia a gente ia sair com o Everton, e saímos, né, fomos pro rodeio em Itapecerica da Serra. Aí ele falou, eu posso ligar pro Everton e a Emily me buscar aqui, que eles estão indo pro hotel buscar a gente, ele pode buscar a gente aqui. O Domini falou, aí os meninos, não, você tem que esperar o carro da produção já tava indo te buscar, enfim, foi uma coisa super tranquila, uma conversa super tranquila. O cara chegou no podcast no outro dia, sei lá, 2, 3 dias depois, cara, como eles não têm o que falar de nós, eles têm que inventar. Falou que o Domini desceu as escadas xingando todo mundo, gritando de todo mundo. Eu falei, gente, vou perguntar pra Rayane e o Vitor se ela viu isso, porque ela viu a gente saindo do estúdio, né? Xingando, gritando de todo mundo. Disse que desceu no estacionamento, gritando, atrapalhando todas as gravações, que tava acontecendo uma gravação lá do outro programa lá que eu esqueci. Do Faro? Não sei. Diz que ele atrapalhou, que ele tava rolando na grama igual um cachorro louco e xingou todo mundo, esbravejando. Eu falei, gente, que hora que meu marido fez isso que eu não tava? Aí eu falei assim, eu fiquei pensando, uai, mas é tão fácil. Por que eles não pegam as câmeras do estacionamento da Record e mostram isso? Disse que teve que chamar segurança pra conter o Domini. Eu fiquei pensando, onde o segurança tava que eu não vi? Será que ele tava assim... Será que ele tava com a fantasia transparente? Será que ele tava a paisana? Porque eu não vi essa segurança lá, pelo amor de Deus. Não tinha segurança com a gente. Cara, ele inventou muita coisa e eu fiquei magoada porque ele estava com a gente o tempo todo, dando uma de amigo.
Ele tava nos ouvindo. Eu falei pra ele, poxa, a Mônica não podia ter feito isso. Nós viemos com o coração aberto. Do mesmo jeito que a gente foi lá no selfie, a gente veio pra falar tudo, mostrar toda a verdade. Se fosse pra falar que a gente errou, mostrar tudo que a gente fez de errado, de bom, a gente veio. Ela não podia ter me desrespeitado. Ela não olhou na minha cara quando eu entrei. Isso é uma falta de respeito tremenda. E ele concorda, realmente. Aí veio uma moça super educada. Cara, o cara foi super atencioso com a gente o tempo inteiro numa conversa amigável. Pra depois chegar na mesa do podcast e inventar aquele tanto de coisa que chamou segurança pra conter o Domini. Eu falei, quase que eu... A minha assessora falou, Dri, você não vai mexer com isso, porque eu pedi o telefone dela pra minha assessora, dele. Eu ia perguntar pra ele, cara, de verdade, o que a gente te fez pra você inventar tudo isso de nós? A gente tava conversando com vocês numa boa no estacionamento, falando da fazenda, falando de coisa boa. Por que você inventou esse tanto de coisa do Domini pra denegrir a imagem dele? Eu ia falar pra ele, pega as câmeras do estacionamento e me mostra. Sabe? Mostra pro público o que você tá falando, mostra pra todo mundo que ele desceu as escadas gritando, que ele tava rolando na grama, atrapalhando gravação de programa, que você chamou segurança. Mostra! Eu quero que você mostre isso. Não é possível que o estacionamento da Record não é monitorado. Todo o estúdio é monitorado, a escada é monitorada. Eu vi a câmera quando eu subi. Pega a câmera da escada dele gritando e mostra. Mas eles não mostram. Por que não mostram? Porque não tem jeito de provar. Porque eles inventam, porque eles mentem o tempo inteiro, porque eles não têm. Quando você não tem o que falar da pessoa, você tem que inventar. Você precisa derrubar ela para você subir? Você precisa. Quando você não tem valor a agregar, quando você não tem brilho, você tem que apagar o outro para você brilhar. Aqui eu tenho duas estrelas. Se elas estão acendendo,